Muito bom dia, meus amados irmãos e queridos amigos. Nós vamos dar continuidade nesse instante à nossa exposição na carta de Tiago, e para a nossa edificação de hoje, nós reservamos o capítulo 5, os versículos do 1 ao 11. O tema que iremos tratar hoje é pacientes na tribulação. Diz o texto sagrado: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar. Pai amado, pedimos ao Senhor aquela iluminação tão necessária para que possamos ser fortalecidos com a compreensão adequada desta porção bíblica e assim sermos deveras abençoados pelo Senhor. Conduz cada um daqueles que nos assistem hoje e supra-os com a tua bendita palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, entramos hoje na reta final da Epístola de Tiago. Adentramos o seu capítulo 5, o qual poderia muito bem ser chamado de o capítulo da paciência, visto que o autor sagrado conclama a igreja perseguida, para a qual a carta fora endereçada, a que tenha paciência em meio às terríveis tribulações que enfrenta. Já por diversas vezes mencionamos os terríveis sofrimentos enfrentados por estes cristãos do primeiro século. Mas cabe, queridos, recordarmos melhor o valor consolador das palavras de Tiago referentes a essas questões difíceis que nossos irmãos enfrentavam ali naquele primeiro século. E aí, esses crentes, queridos, eles sofriam muito com perseguições de cunho social e religioso por parte dos cidadãos das terras em que agora eles viviam. Dentre as inúmeras perseguições, um tipo peculiar de provação sofrida por eles era a opressão social e financeira. Grande parte, se não, queridos, a totalidade da igreja era pobre e costumava ser oprimida por homens ricos. Estes homens ricos maltratavam a igreja, inclusive levando irmãos nossos aos tribunais e os tratando mal e injustamente, por muitos deles também serem escravos. Como se não bastasse a perseguição vinda
Da parte dos ricos, os próprios irmãos, certamente, movidos pelo temor de homens, tratavam com diferença os pobres que adentravam a igreja e honravam aos ricos que os perseguiam. Tal prática foi denunciada por Tiago lá nos primeiros capítulos da carta. Se você olhar, capítulo 2, versos 6 a 7, Tiago já trazia à baila esse tema para ser confrontado perante a igreja ou as igrejas às quais ele escreve. No capítulo 2, versos 6 a 7, lemos: Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, Tiago já vem tratando dessas injustiças sociais que os irmãos mais humildes eram objeto naquele primeiro século. E aí, desde o início, há, da parte de Tiago, um tom de conforto na igreja ao dizer, no capítulo 1, verso 2 a 4, que Deus está aperfeiçoando aquela igreja por meio destas e outras provações. E é por essa razão que há motivo para termos alegria enquanto passamos pela dor das humilhações dos homens. Você lê nos versos citados agora há pouco, Tiago escrevendo: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí então, o capítulo 5 é uma convocação aos crentes judeus perseguidos a que tenham paciência nas tribulações pelas quais estão sofrendo. E a pergunta é: por que devemos ter paciência na tribulação, pastor? Por que a nossa atitude com a tribulação deve ser essa? E aí duas são as consoladoras respostas trazidas por Tiago nesse texto. A primeira dessas consoladoras respostas é porque o Senhor conhece os nossos sofrimentos. O nosso sofrimento não está oculto ao Senhor. Ele não é segredo para o nosso Senhor. Ele está à plena luz diante dos olhos do Senhor. A tribulação pela qual nós passamos não está encoberta ao nosso Deus. Nada passa desapercebido ao seu onisciente olhar. A igreja, que é sua noiva, não sofrerá muito nas mãos do seu inimigo, ou não sofrerá para sempre. E o nosso Senhor odeia aqueles que ferem a sua noiva, e no devido tempo haverá de exercer justiça sobre eles. Os versículos de 1 a 6 contêm pelo menos 3 expressões que se relacionam ao fato do Senhor conhecer o nosso sofrimento. E para o Senhor, nosso sofrimento é uma injustiça feita pelos homens, e 3 coisas ele nos diz acerca de tais injustiças. A primeira dessas 3 coisas é que as injustiças serão vingadas pelo próprio Senhor. O Senhor afirma que as injustiças que sofremos serão vingadas por Ele. Vejam o que o Senhor diz que ocorrerá a estes tais ricos que praticam injustiça contra os pobres que se chamam pelo nome do Senhor. Diz os versos de 1 a 3: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Vejam, queridos irmãos, como o Senhor
fará aos ricos e injustos denunciados por Tiago nessa carta. Suas riquezas serão corrompidas, suas finas roupas serão comidas de traça, e o ouro e a prata que acumularam serão consumidos pela ferrugem, como sinal de que suas próprias vidas serão consumidas pelo fogo eterno. Isso mostra a futilidade de acumular bens sem se importar com os que têm menos. Não há nada de errado em ser rico, em ser próspero. Errado é ter o coração na riqueza ou acumular riquezas muito além do que necessitamos, simplesmente para ostentarmos que temos bens, quando na verdade conhecemos tantos pobres que passam por grandes aflições. O Senhor está dizendo aos cristãos pobres das igrejas para as quais Tiago escrevia aqui, que eles não se preocupassem com a riqueza desses tais ricos, porque ela é extremamente passageira, mas a fé que esses irmãos possuíam não era e nunca será passageira. Ela é uma fé de relevância eterna, ela é uma fé perene, que não pode ser consumida pela traça, não pode ser furtada pelos ladrões. Tiago está até nos trazendo à tona o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, que nós deveríamos acumular tesouros nos céus e não aqui na terra. Volto a dizer que não há nada de errado em ter posse. Se você é alguém financeiramente próspero, abençoado por Deus, louve a Deus por isso. Mas em nome de Cristo, não se esqueça daqueles que têm menos que você e que Deus te deu a mais para que você possa ser um instrumento de Deus com aqueles que têm menos. Às vezes a nossa mesa, o nosso almoço, nosso café da manhã é tão rico e nós conhecemos pessoas cuja mesa é tão simples, e o que nos custaria abrir mão de um pouco do muito que temos, porque aquele pouco para nós será o muito para aqueles que o receberão da nossa parte. Pense nisso. A segunda questão dessas injustiças é que suas injustiças chegaram até o Senhor. Tiago afirma que as orações desses irmãos afligidos pelos ricos foi ouvida por Deus. As injustiças subiram e chegaram até o Senhor. Riquezas acumuladas injustamente serão consumidas e devoradas pelo Senhor. Vejam como o versículo 4 é forte. Vejam como ele é incisivo. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui há uma denúncia grave. Os ricos mencionados por Tiago aqui retiveram fraudulentamente o salário do trabalhador que zelou de forma árdua, desempenhando a dedicação como nossos irmãos, e esses irmãos foram perseguidos e humilhados naqueles dias. Plantar é duro, o sol não perdoa e mina as forças do agricultor, mas quando ele colhe o que plantou, a sua alma se alegra. Quando recebe o pagamento justo pelo seu esforço, sua alma se deleita. Mas dilacera a alma trabalhar de modo escravo, sendo humilhado e levado aos tribunais, sendo sonegado o seu direito por parte daqueles que já possuem tanto. Quantas lágrimas estes pais de família choraram diante do seu Deus e clamaram por socorro. O Senhor, nesta carta, responde a esses clamores, denunciando o pecado daqueles ricos e dizendo que ele ouviu as orações do seu povo. Irmãos, se algum de vocês está sofrendo injustiça, eu quero dizer a vocês por meio desse vídeo, não se preocupem com as injustiças sofridas por parte dos homens.
pois o justo juiz sabe os nossos direitos e ele agirá. Ele é o nosso vingador. Ele não se esquece de nós e nós não devemos nos esquecer qual é o nosso grande tesouro, e este não tem homem no mundo que consiga tocar ou tomar de nós. E num belo dia nós receberemos a recompensa do Senhor sobre nossas vidas. A terceira questão desse primeiro ponto é que essas injustiças são denunciadas pelo Senhor. E aí, para o caso dos ricos acharem que estão sendo punidos injustamente, pois Tiago já lhes disse que o que o Senhor lhes fará, Tiago também já disse que as orações dos crentes afligidos já foram ouvidas por Deus. O teu lamento, meu irmão, não está surdo aos ouvidos do Senhor. Ele escuta o nosso lamento. Nos versos 5 e 6 nós lemos: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vejam o que os ricos fizeram, né? Viviam regaladamente sobre a terra enquanto o povo de Deus padecia fome. Viviam nos seus prazeres enquanto o povo de Deus debulhava-se em lágrimas. Condenavam e matavam o justo sem que este lhe resistisse e o servisse, apesar de o servir como se servisse ao próprio Cristo. Grave é este pecado. Aqui somos grandemente consolados. A grande mensagem aqui presente é: tenhamos paciência, pois o Senhor sabe o nosso sofrimento e o Senhor não é injusto. Na hora certa Ele age, na hora correta Ele estende sua mão, Ele trabalha em todas as situações. Então confie, o Senhor exercerá a justiça onde os homens exercem a injustiça. E a segunda resposta fornecida por Tiago à pergunta: por que devemos ser pacientes na tribulação? É porque o Senhor fortalece as nossas esperanças. Essa é a segunda grande verdade aqui. Esperanças podem ser perdidas, mas o nosso Deus sempre promove os meios necessários para que recobremos o ânimo e prossigamos servindo-o com fidelidade. Tiago nos convida a lembrarmos agora de 4 coisas. A primeira delas é que devemos lembrar da paciência dos lavradores. A segunda, devemos lembrar que a vinda do Senhor é certa. A terceira, devemos lembrar que servimos ao mesmo juiz. E a quarta, devemos lembrar da paciência dos heróis da fé. Quanto à primeira dessas questões, devemos lembrar da paciência dos lavradores. Veja o verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Se há alguma grande lição na agricultura, é a lição chamada paciência e fé. O trabalho árduo deve ser feito na esperança de que, quando as chuvas chegarem, a semente irá germinar e crescer, e no devido tempo haverá a colheita. A impaciência não antecipa a colheita, mas traz angústia ao coração. Ainda que o agricultor trabalhe duro, ele necessita do trabalho do Senhor, no tempo do Senhor, para poder colher. E aguardemos, como bons agricultores, o tempo da colheita. Tenha paciência. Sua impaciência não vai apressar a colheita. Sua impaciência vai lhe maltratar até a colheita. Seja paciente. A colheita chegará na hora certa. A segunda questão, devemos lembrar que a vinda do Senhor é certa. Tiago usa essa figura dos seus dias
para lembrar que, assim como eles esperam pacientes e esperançosos pela colheita, devem fazer o mesmo esperando pela volta do Senhor, que é certa. A colheita nem sempre é certa, mas a vinda do Senhor é certa. Se o agricultor espera com paciência a colheita, que às vezes está tão incerta, por que não esperar pacientemente a vinda do Senhor, que é certa? Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Cristo logo voltará. Tenha paciência, pois quando ele chegar, porá um fim ao nosso sofrimento. Em terceiro lugar, devemos lembrar que servimos ao mesmo juiz. Tiago nos diz que devemos lembrar que somos uma só família e que aguardamos a vinda do mesmo juiz e, portanto, não devemos lutar uns com os outros, mas nos amarmos e zelarmos para que a maledicência seja extirpada do nosso meio. O verso 9 diz: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Devemos ter cuidado para não nos maltratarmos, porque ele é juiz de todos nós. Em último lugar, devemos lembrar da paciência dos heróis da fé. E aí Tiago lembra aos hebreus perseguidos ali do passado deles e que o Senhor concedeu vitória aos seus ancestrais. Não menos importante está esse conselho dado por Tiago, de que nos lembremos desses heróis da fé de outrora, os quais estão nas páginas das Escrituras e que foram pacientes e aguardaram a vinda do Senhor. Tiago escreve: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Nem sempre os nossos dias serão fáceis. O crente está sujeito a muitas injustiças e perseguições. O mundo sempre nos odiará a cada dia. A cada dia o mundo se levanta contra a igreja. Sofreremos grandes injustiças, mas não temamos mais os homens do que a Deus, irmãos. Ele, o nosso Senhor, vê tudo. Ele é o reto juiz que haverá de julgar nossa causa e conceder-nos a recompensa tão esperada. Sejam pacientes, meus irmãos. Todo sofrimento, logo, logo, será extinto de nossas vidas. Que o Senhor te abençoe. Na próxima terça, se Deus quiser, estaremos aqui no canal finalizando a carta de Tiago. Ó amado Deus, quero pedir que renoves as forças de cada irmão querido que ouve nesse momento essa palavra, e eu peço ao Senhor que traga conforto a quem está sofrendo e aqueles que estão desfrutando de confortos materiais e bênçãos, aqueles que dentre nós têm muita sobra, que não se esqueçam de olhar para os que têm tão pouco. Obrigado, Senhor Deus, pois cuida bem de nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, fiquem com Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Deus cuide de vocês.